Pessoal, eu já dei start aqui na gravação. Antes da gente iniciar aqui, compartilhar com vocês aqui o vídeo sobre as diretrizes, tá? Do EAD. Daí a gente, logo após ele, a gente dá continuidade na nossa aula, tá? Eu vou compartilhar aqui, vou liberar o som para vocês, porque senão vocês não escutam. Ok, já achei ele. Já que a gente continua. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal. Focando aqui, a gente consegue tudo. Deixa eu para a sala de vocês aqui. Estava ministrando aula para outros, aí eu dividi a tela aqui, mas vai dar certo aqui. Deixa eu compartilhar aqui. Na última aula, pessoal, deixa eu olhar aqui. Foi aula 3, né? A gente falou do cronograma aqui, né? Hoje é atividade 5. Já vou lá. Aí essa atividade, ela depende da gente olhar algumas fórmulas lá no nosso livro, no livro didático aqui da disciplina. Deixa eu colocar ele de lado aqui. Que aí fica mais fácil. Vou do lado aqui da sala de vocês. Então é uma outra situação de aprendizagem. Tem a folha aqui. Então são essas duas, é a SAP 3 e essa folha aqui. Aí, novamente, pessoal, esses cálculos aqui, deixa eu pegar aqui a SAP 3. E, ó, você fez a alteração no cronograma. Tem alguma pergunta aí, Henrique? Alguma pergunta? Não? Ainda não? Ainda não. Ah, não, beleza. Então, essa atividade aqui é a única que a gente vai fazer cálculo, tá? E, novamente, né? Provavelmente vocês vão fazer, se vocês não forem fazer, continuar aí fazendo engenharia elétrica,
Provavelmente vai ser a única vez que vocês vão fazer esse tipo de cálculo. E provavelmente no dia a dia, né, técnico de vocês, vocês nem vão fazer ele, caso vocês, né, virem projetista. Por quê? Porque geralmente a gente faz o treinamento, igual eu falei em aulas anteriores, né? Igual eu fiz o treinamento lá do Auto que Ilumine na época, né? Foi o primeiro programa que eu fiz um treinamento e aprendi a utilizar, né? E lá a gente fazia tudo, cálculo luminotécnico, igual tá mostrando aqui, era tudo automático. E o projeto, ó, saía assim, ó, rapidão. Então, depois de fazer cronograma, depois de fazer, né, aquela lista de planilha de preço unitário, proposta, agora você tem que fazer um dimensionamento. Deixa eu pegar a folha aqui. Então, ó, o dimensionamento, você vai ter que seguir duas diretrizes aqui, ó. Circuitos são de baixa tensão ou de sinais, né? Pela bitola aqui, ó, circuito 11 provavelmente é de iluminação. Mas ele pode ser de sinais também. Quando ele fala de sinais, pode ser um circuito aí de som, né? Por exemplo, em hospital, né? Não tem aquele som interno, aquela central, né? Doutor fulano de tal, compareça à enfermaria, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, o único que pode ser provavelmente de sinais é esse 11 aqui. Então, você vai fazer o cálculo para esses 12 circuitos. Vamos a entender aqui onde que a gente acha lá no livro as fórmulas, tá? Então, o que que você pode fazer aqui, ó? Vamos pegar lá o circuito um, né? Aqui, ó, seção nominal. Aí você copia aqui, ó. Seção nominal, diâmetro externo. É porque tem um cálculo tem uma tabela, tá, da NBR que fala sobre diâmetro, igual tá aqui, ó, diâmetro interno adotado e diâmetro interno calculado. A gente vai fazer primeiro o calculado, tá? Aqui é o diâmetro externo que a gente vai utilizar no. Eu vou colher nas fórmulas, tá? A seção nominal a gente já pegou e agora a quantidade de cabos em cada eletroduto. Aí vamos fazer aqui direitinho o do circuito um, que é esse cabo aqui de 95 milímetros. Aí, às vezes, pessoal, eu esqueço essas fórmulas, mas o bom é que a gente pode olhar nosso material didático aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu pegar o nosso livro aqui. Até na aula passada eu estava fazendo cálculo com outra turma. É aqui, ó, é a partir, é a partir da página 100, ó, prescrições para eletrodutos, tá? Daí eu pedi para a Letícia colocar aqui, ó, já o material didático aqui extra, ó. Pedi para ela colocar, ó, ela até colocou já o selo da aula de hoje, ó. Vai ser postada rápida, então. Ela já colocou tudo certinho aqui, ó. Ó, material e o material já está disponível para vocês, tá? Inclusive eu vou utilizar ele aqui para gente. Eu peguei um compilado dentro do livro aqui. Vamos lá. Eu acredito que dê para a gente fazer o cálculo bem aqui embaixo aqui. Então a gente tem que fazer o cálculo da seção, né? Acredito que é o da seção primeiro aqui.
É esse daqui, ó, a área da seção. Esse bem aqui, ó, que tá na página 101. Se não me falha a memória, deixa eu pegar aqui a calculadora e já vamos fazendo aqui. Você pode fazer, provavelmente vocês têm dessa daqui, ó. Essa daqui é um pouco mais difícil porque você tem que utilizar os parênteses aqui, ó, por exemplo, a divisão, né? E dependendo aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó, tá toda essa divisão, ela tá dentro dessa raiz quadrada na hora que a gente for fazer isso daqui. Aí, ele é esse D, olha, para seção de 24, deixa eu ver se é essa fórmula mesmo aqui. Aí o material esse que eu coloquei para vocês, ó, porque dependendo da quantidade de condutores, ó, tá vendo aqui, ó, número de cabos, né, de 95 milímetros, né, para esse eletroduto aqui. Aí tem a chamada taxa de ocupação, tá? A taxa de ocupação, eu até no material extra que eu coloquei para vocês, que a Letícia já disponibilizou, ela é o seguinte, ó, é a taxa permissível, tá? Aí, por exemplo, ó, três condutores é 40%. Então, isso aqui é um dado, ele foi tirado dessa norma aqui, ó, da 5410, ó. Aí eu coloquei a dica, já peguei lá do próprio item, ó, o item 6.2.11, né, ponto 1.6. Então, essa coluna aqui, ó, a taxa de ocupação máxima, ela já é um padrão, tá? Então, para três condutores ou mais, é de 40%. Então, já é um dado aqui, ó. Aí você vem. Ó, aqui também esse circuito é 3, né? Não tem mais com 3. Vamos ver o próximo aqui. Para um condutor, ó, 53%. Você, inclusive, pode fazer. Eu fiz uma tabela aqui, foi a primeira vez quando eu ministrei essa aula. Eu confesso que esses cálculos aqui eu nunca tinha feito na mão, lá na engenharia elétrica. Confesso que eu nunca fiz. Eu fiz só os cálculos mais básicos e cálculos mais complexos. Na verdade, eu nem fazia, porque o Proelétrica, o Auto que Ilumina, ele fazia para mim. Falar a verdade, pessoal, eu aprendi mais ministrando aula do que fazendo curso. Vocês acreditam nisso? Tem muita coisa que a gente não vê. Não só no curso técnico, né, que às vezes o professor não passa, e também nos cursos de engenharia aqui, ó. Esse taxa de ocupação eu sabia que existia, mas eu não fazia ideia até eu ter que ministrar a aula aqui dessa disciplina. Então, esse aqui já é um dado que está lá na NBR 5410, tá? Você já coloca aqui. Beleza. A seção tem um cálculo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É até essa tabela 16, ó, tá lá no livro de vocês aqui. Então, esse critério de taxa de ocupação, né, aqui fala, ó, se tem três condutores, esses três condutores, eles têm que preencher 40% e tem que sobrar 60%, tá? Aí, no caso, são três condutores, mas note que são três de 95, né? Então, é, ele tem que ter um diâmetro considerável, né? Vai ser diferente desse daqui que tem o diâmetro, a bitola de 50, né? O circuito, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, né? O circuito 4. Ele também tem a taxa de ocupação de 40%, né?
Só que eles são cabos de 50, né? Não é de 95. 95 ele é bem parrudo mesmo. Beleza, deixa eu ver se eu acho as fórmulas aqui. Que tem a primeira fórmula, eu acho que é essa daqui, ó. D é o diâmetro externo ao quadrado dividido por 4. Isso, eu tenho quase certeza que é essa daqui. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu não vou usar essa calculadora, não. Eu lembro que eu fiz esses cálculos semana passada. Ver se eu acho eles aqui. Porque eu já fiz muito cálculo, provavelmente não vou encontrar aqui, não. Só fazer um teste aqui. Diâmetro externo. Vamos pegar aqui 24 milímetros, né? Ao quadrado. É porque a fórmula é cada um desses aqui é 2 ao quadrado lá, mas aí 2 ao quadrado é 4, né? Então, vixe, eu acho que é isso mesmo. Deixa eu só olhar aqui na minha automatização aqui, pessoal. Inclusive, vocês podem fazer, muitos alunos entregam no Excel aqui. Ah, não, não é isso não. Eu acho que é aquela fórmula mesmo da raiz quadrada. Ah, é. É porque tem que multiplicar por π. É isso mesmo, ó. Faltou o π, que é o 3,14. Deixa eu olhar lá no livro lá. Hum. É isso mesmo, ó. É o diâmetro externo do condutor ao quadrado dividido por 4 vezes π, né? Faltou o π aqui, ó. Eu devia ter já pego o resultado aqui já dividido. Foi mal. É vezes π. Aí vamos aproximar aqui, ó, 3,14. Ah, agora sim. Só para vocês entenderem aqui, ó, a seção do cabo, deixa eu pegar aqui a caneta aqui. Aí essa fórmula aqui, ó, que tá na página 101. Aqui tá falando seção do cabo, mas aqui, ó, é a área da seção do cabo, tá? Esse A aqui. Então, ó, o primeiro, esse seção aqui, né? Ele tá no livro aí como área da seção do cabo. Ele é o DE, né? Esse diâmetro externo aqui, tá? Ao quadrado, dividido por 4 vezes π, né? Aí você pode adotar o π como 3,14. Então é 24 milímetros vezes 3,14. Tudo isso dividido por 4. Que aí deu 452,16 milímetros quadrados. Tá? Aí você coloca aqui. Ah, deixa eu digitar que é melhor. Aí agora você tá vendo, né? Só para a gente fazer esses cálculos aqui, tá certo que a gente está no contexto aqui, né? Depende de você ir lendo o livro aqui. Se você tivesse no contexto de um projeto, fazendo desde o início, né? Porque aqui o que que a gente está fazendo desde o início? É mais nada menos que a maioria
do trabalho que a gente está fazendo aqui é burocracia, né? É reuniões, né? É fazer essa simulação, tá? E cálculo mesmo propriamente dito, a gente está fazendo esse, né? Agora, o seção total em milímetros, eu lembro que é uma proporção, esse cálculo aqui, ó. Ó, o seção total em milímetros aqui é a proporção da área da seção do cabo, tá? É vezes o número de condutores, tá? Porque aqui, ó, o que que é essa área, no que é o cálculo da área da seção aqui? É para descobrir, né, já que esse de 95 aqui, né, e tem um diâmetro externo de 24, e daí, pela área da seção, a gente descobriu que ele tem, né, 452,39 aproximadamente milímetros quadrados. E a gente tem que pegar o de cada um e multiplicar por 3, né? Que é a quantidade de cabos. Tá? Então, a seção total, né? Então, a área da seção total, né? É a área da seção que a gente acabou de calcular multiplicado pelo número de cabos. E para o circuito um são 3, né? Então é 452,16 milímetros vezes 3 cabos. Então a gente já pode pegar esse resultado aqui, ó, já multiplicar por 3. Então, ó, deu 1.356,48, né? É a, é a seção total, né? Milímetros quadrados, né? Então a área aqui total é 1.356,48. A taxa de ocupação a gente viu que é um dado de uma tabela, né? Inclusive, deixei ele disponível aqui, ó. Eu tirei lá da NBR, né? Tá nesse local e no livro tá nessa tabela aqui, ó. Aí aqui vocês podem ver, ó, em trechos, né? Os pormenores aqui, ó. Eu até deixei a nota aqui, ó. As tabelas, fórmulas, ó. Tá aqui no capítulo 5, ó, item 5.4 aqui do livro didático. Agora é o diâmetro interno calculado. Que aí no caso, ó, se não me falha a memória, é esse daqui, ó, deixa eu só ter certeza. Aí pensa, o Proelétrica eu lembro que é isso mesmo, ó. Eu lembro que no Proelétrica eram muitas variáveis. Aí, por exemplo, isso daqui é o cálculo para eletroduto. Se for eletrocalha, aí tem para eletrocalha. Basicamente o cálculo é o mesmo em eletrocalha. Mas tem a eletrocalha metálica, que ela fica suspensa, né? Ela fica sobre o forro, ela fica suspensa né, em alguns locais ali da empresa, por exemplo, em chão de fábrica, né? Tem a calha de cimento, né, de concreto armado, e, por exemplo, você coloca em cima desse uma placa, né, que é chamada de envelope. Aí, geralmente é com aquela tinta zebrada, sabe? A preta e a amarela. Aí, se você tem condutores de média tensão subterrâneos, né? E eles são perigosos, né? É bom você colocar essa proteção nessa calha de cimento, né? De concreto armado,
Também circuitos de fibra ótica também, que fica sobre o leito das estradas, né? O pessoal coloca nesse tipo de calha que ela é mais robusta. Então, ó, esse AC aqui, ó, é a área da seção total, né? É ocupada, que é essa daqui, ó, o 1356, tá? Então, o diâmetro interno calculado é raiz quadrada, né? De 4 vezes a área da seção total, né? A ST aqui, vezes esse TX aqui é a, se eu não me engano, aqui é a área da seção total, é a taxa de ocupação, é isso mesmo, ó, 40%. Inclusive, se não me falha a memória, você tem que colocar, esse é 40%, né? Vai dar 0,4, tá? A taxa de ocupação, né? Máxima, vezes π, né? 3,14. Então, aí fica, ó, raiz quadrada de 4 vezes a área da seção total que a gente já havia encontrado, é 1.356,48. Tudo isso, né, dentro da raiz quadrada aqui, né? A taxa de ocupação máxima é 40%. Aí é bom você colocar o 0,4, né? Porque aí seria, né, o 40, né, dividido por 100. A gente pode simplificar que 40 é 4 vezes 10, né? Aí a gente já simplifica 10, 100 é 10 vezes 10, né? Então já, por isso que o professor de matemática já corta um zero. Aí fica 4, 4 dividido por 10 aqui, aqui dá 0,4. Aí vezes o π, né, é 3,14 radiano. Tem que usar o mouse mesmo. Tem hora que ela dá um. Então, raiz, aqui fica mais fácil. A área da seção é 1.356,48. Tudo isso ainda dentro do radical, né? Dividido por 40%, né? Que é 0,4. Que a gente já está simplificando. Vezes. Aí, como. Eu sei que está em algum lugar aqui, acho que é. Tem uma tabela aqui que mostra algumas constantes aí, matemática, constante da física, né? Aí, como eu não sei, eu não lembro mais onde é que tá, é só colocar 3,14, tá? Então, deu, ó, 65, né? Vírgula 73. Vamos aproximar aqui, ó. 65,73. Aí você vai ter que ir lá na tabela. Vou só olhar aqui, ó. É isso mesmo, ó. 65,73. Daí você vai na tabela, que é essa daqui, ó. Tabela 13. Vamos achar ela aqui no livro. Ó, essa aqui é a tabela da taxa de ocupação, ó. Que está aqui na página 101 aqui. E aí tá lá para cima.
Não, não é essa. É 13 ou é 14? Ah, não é 3. Então é a mais de cima. Ah, tá aqui, ó. Eu até tinha deixado, eu até gravei aqui, deixei. Então você vai nessa tabela aqui, ó. Você viu que o diâmetro interno calculado deu aproximadamente, né, 65,73. Aí você olha aqui, ó, diâmetro interno, vê qual que é o valor mais próximo de 65,73, ó, 54,30, né? Deixa eu apagar aqui, a gente faz de novo aqui. Então, ele vai ficar mais legível aqui, né? Então, ó, 54,3 não dá, né? Fica menor. Já o 82 fica bem maior, né? E o 69, se tivesse dado 68, não, 70, por exemplo, né? Aí o ideal seria você escolher o próximo aqui. Mas como deu 65, então você escolhe essa parte aqui na tabela, né? Daí, ó, aqui você já pode tirar muita conclusão aqui, ó. Por exemplo, o que você vai adotar, o diâmetro interno, é o de 65, tá? Aí o diâmetro interno é de 65. A bitola em polegadas é 2,5, né? Então vamos lá. Diâmetro interno adotado é o de 65, conforme a tabela, né? E ela é da NBR 5598. Tá falando aqui no livro de vocês, ó, é da NBR 5598, que fala sobre características, né, dessa mecânica, física, né, de eletroduto de aço carbono com rosca BSP. Não sei se vocês já viram na obra, tem aquelas máquinas que você consegue pegar esses eletrodutos de aço carbono aí, né? Aí você consegue fazer curva, né? Curva 90 graus, uma curvinha mais aberta. Aí ela tem assim uns roletes ao motor, né? Aí dependendo do jeito que você coloca lá, ela faz a curva, beleza? Então, uma dotada de 65 milímetros. A bitola equivalente em polegada, tá falando aqui que é 2,5, né, de polegada. Aí, ou o pessoal coloca, aqui é a unidade de medida, né, ou pol, né, pó de polegada, ou então o povo coloca assim, ó, esses dois, e coloca, é porque ele muda aqui, ó, e coloca aquele aspa, sabe? Eu tô tentando pôr o aspa aqui, mas a inteligência artificial não tá deixando, não. Aqui do Word. É aqueles dois tracinhos, né? Aqui, por exemplo, né? 2,5, né? Aí, se você não pôr polegada, você pode pôr dois tracinhos assim, ó. Mas como as unidades ficam tudo aqui em cima, né? Aí a seção do eletroduto, é... a escolhida é essa e tem como você fazer depois disso, né? Você calcular novamente a taxa de ocupação, que se eu não me engano é uma proporção. Eu vou tirar a dúvida ali. Então, a seção do eletroduto foi. A área útil é essa, ó. Só ter certeza que é isso mesmo, ó. Na, nos cálculos que eu pus aqui, ó. Inclusive, dá até para você fazer o cálculo aqui, ó. Tá vendo que o valor vai dar muito próximo, ó. 3.782,76, ó.
E novamente, ó, aquela fórmula lá, ó. Esse aqui, ó, a área da seção, ó. Aí você vai pegar esse diâmetro aqui, o de 65, tá? É elevar ao quadrado. Então, vamos lá, ó, seção, a área da seção do eletroduto, ou eletro aqui. Aí, de novo, ó, o diâmetro interno adotado ao quadrado, dividido por 4 vezes π. Aí ele tem que dar esse valor aqui, ó, que está na tabela aqui. É 65 vezes π. Aí, pessoal, vou até aproveitar a fórmula. Aproveitar aqui, ó. Ah, eu não tinha colocado largar de preguiça, né? Deixa eu fazer aqui a 65 ao quadrado, dividido por 4. Tudo isso vezes 3,14. Já vamos fazer direto aqui. Ah, ai, deu um pouco menos. Será que pegou o interno calculado aqui? Deixa eu ver aqui. É, foi o calculado, ok. E o adotado. Aí, 69. Ah, é mesmo, eu digitei errado, né? 65 não. Aí por isso. Aí não dá certo mesmo, não. É 69. É que eu tinha marcado aqui, ó, vírgula 4. Eu havia marcado, mas não tinha. Agora sim vai dar certo. Então é 69,4. Aí eu tenho que tirar esse ponto aqui, né? Que o dot é vírgula. Agora sim, ó. Porque aí, ó, duas coisas você adotou aqui, ó. Adotou a medida em polegada, dependendo da concessionária, né? É, tá certo que isso aqui são cálculos internos, tá? Mas aí tem os cálculos de eletroduto da entrada de energia, né? Aí dependendo da concessionária, tem concessionária. Eu lembro que a Light, né? Hoje, se eu não me engano, acho que é a Enel. Eu lembro que a Light lá do Rio de Janeiro era em polegadas. E aí aqui na Celg, a gente, medidas, né, aqui, né? Medida linear, né? Era em milímetros. Beleza. Agora a seção do eletroduto, né? Consertar o cálculo aqui, ó, é 69. Que aí foi esse, né? O adotado aqui, né?
69. Esse meu 9 tá estranho, né? Vírgula 4 vezes π, né, ao quadrado, né? Vezes π dividido por 4. Aí sim vai dar 3.780,84 aproximação, né? Porque tem para duas casas depois da vírgula, né? Se esse número aqui ele é até 4, né? De 0 a 4, você mantém 84. Agora, se ele fosse 5, né? Ou, né, maior que 5 até 9, aí você já aproxima para 85 aqui, tá? É porque a partir de 5 ele está mais próximo do 84 do que o. Na verdade, ele está na mesma distância, né? Mas a regra de arredondamento ela pede isso, né? Se até 4 ele estaria na distância mais próxima da origem, né? Que no caso é o 84. Ele está, né? O 84 e dois tracinhos, né? Da metade lá para chegar no 5, né? Mais 5 vai dar 10, né? Que aí ele chegaria no 85, né? A parte de medidas. Inclusive, pessoal, essa parte de medidas aí, a gente, as primeiras matérias, quando a gente entra na engenharia, as de física, né? A gente faz mecânica, né? Parte de mecânica, de medidas é extremamente importante. Dependendo da aproximação que a gente faz, não só na parte de laboratório, né, mas também na parte de computação, né? Por exemplo, o computador, ele gera números com pontos flutuantes, né? E aí esses números com, né, com pontos flutuantes, ele não conhece vírgula. A gente tem que usar algumas técnicas, né, para tornar esse número, né, um número inteiro, por exemplo, né, ele só conhece números inteiros, não conhece números racionais, ou números irracionais, ou até números complexos. Então, ó, daria para você olhar pela própria, né, pela própria tabela, deixa eu ver esse cálculo anterior aqui foi, eu esqueci qual foi. Ah, que foi o calculado aqui, né, diâmetro interno calculado, 65,73 milímetros. Aqui é linear, né? Aqui é a área da seção, a área útil. Então, realmente tinha que dar esse valor, ó, até ele também está disponível para você pegar o dado aqui da tabela, né? Dessa tabela aí da N, que foi tirada da NBR 5598 aqui. Agora que é a proporção para saber realmente. Eu gerei um teste lógico. Agora é a taxa de ocupação calculada, tá? A taxa de, cadê o TX aqui? Eu não me lembro onde é que está no livro. Se é que ele está aqui no livro, mas aqui, ó, aí como é em porcentagem, você pode fazer uma proporção, ó. Uma proporção, ó, tá vendo que aqui, ó, aqui é a coluna da taxa de ocupação máxima, tá? Deixa eu ver como é que é a proporção aqui. Que é a seção mínima, né? É a seção mínima total dividido pela seção do eletroduto. Isso mesmo. Tá vendo o E4 aqui? A seção mínima total, que a gente calculou a área da seção total. E aqui aqui na tabela ele chama de mínima. Deixa eu ver se ele chama de mínima aqui.
Não, ele chama só de total mesmo. Foi essa que a gente calculou aqui, ó. Dividido pela seção do eletroduto. Então, a taxa calculada, né, é a área da seção total aqui, ó, esse AST, né? Faz essa proporção aqui, área da seção total dividido pelo nome que ele deu aqui, ó, seção do eletroduto que a gente calculou, né? Então, porque, ó, a área da seção total aqui, ela depende da área da seção que a gente calculou, tá? Ela mesma aqui, ó. É a área da seção total, né? Dividido pelo área de seção do eletroduto. Então, e o total, ele depende da área da seção, né? Multiplicado pela quantidade de cabos, que no caso é 3 aqui, tá? Então, é 1.356,48 dividido 3.780,84 milímetros quadrados. E aí, você pode até. E isso daqui, ó, tem lá no programa no Proelétrica, tá? Ah, deixa eu calcular primeiro, né? Vamos calcular aí. É 1.356,48. Vamos fazer direitinho aqui para 3.780,84. Aí tá vendo que deu 0,35. Então, isso em termos de porcentagem, 85,877. Vou colocar todas as casas da vírgula aqui, ó. 37, 41, 45, 43. Colocar. Eu gosto de usar as calculadoras que ela aparece mais casas aqui, ó. Tem como você programar para aparecer muito mais, caso seja necessário. Se a gente pôr para duas casas depois da vírgula aqui, ó, vai pela regra da aproximação, né? Dá aproximadamente 0,36, né? Que é maior, se for igual ou maior que 5, o outro algarismo, né? Aí você acrescenta, né? Um a mais aqui, ou seja, ele está mais próximo do 35, do 0,35, ou do 0,36, né? Do que do 0,35. Então eu posso dizer que ele é praticamente 0,36, né? E 0,36 a gente aprendeu aqui, ó, 40 dividido por 100, né? É o famoso 40%, né? Então, isso daqui, ó, vezes 100, daria o quê? Os 36%, tá? Então, essa taxa de ocupação calculada aqui, né? Deu aproximadamente 36, né? 36%. E ela condiz com o parâmetro da taxa de ocupação máxima, que tem que ser de 40%, condiz, né? Ela é, inclusive, bem menor, né, do que os 40% recomendado aí. Aí você pode fazer um teste lógico, tá? Esse teste lógico é feito lá no programa, ó, tá vendo? Ó? Se
a célula K7, que é a ocupada, né, for menor ou igual a F4, ó, que é a taxa de ocupação máxima, você diz, né, pelo teste lógico, que é adequado, ou seja, pode usar esse eletroduto aí para esses três cabos. Se fosse maior, né, ou igual a 40, aí, né, já você poderia. Isso que eu tirei do programa, viu? Ele tá maior ou igual, né? Então, 40 ele já diria que ele é inadequado. Eu colocaria, talvez por questão aí de gargalo, né? Eu colocaria só maior, né? O K7 aqui, né? Se ele for maior que o F4. Porque se concorda comigo que se ele for maior, beleza, mas se ele for igual, ele vai ser igual a 40, né? Então tá dentro, né? Se tá em conformidade com a NBR que a gente viu aqui, ó, que é a NBR 5598, né, para eletrodutos, né, características de eletroduto de aço carbono, né? Então tá ok. Eu para mim estaria adequado. Isso aqui é porque eu tirei do próprio lado CADPROG. CADPROG é dois programas. Tem o CADPROG e o Proelétrica, ele tem esses testes aqui. O outro, embora eu saiba mexer com ele, mas eu não tenho mais acesso, né? Depois que aí agora eu só presto serviço lá de segurança do trabalho, né? E eu não faço mais projeto atualmente lá para eles, né? Então eu não tenho mais acesso ao programa, que você tem que usar um dongle, né, para você acessar. Aí o único que eu ainda tenho acesso, que eu dou aula numa escola de treinamentos aí, né? E aí a gente tem lá o dongle do Proelétrica, tá? A gente tem acesso para a gente fazer os cálculos, né, e mostrar para o pessoal lá da Equatorial. Então é isso, pessoal. Eu fiz só o do circuito, né, o do circuito 1, vocês façam para os outros, né, os outros 11. São 12, né? E aí é nessa pegada aqui, é esses cálculos aqui, tá? Alguma dúvida aí? Davi, Henrique, dúvidas? Ainda não, né? Vamos fazer os cálculos. Ainda não, professor. É. E é aquela história, né? Provavelmente vai ser a primeira e a última vez na televisão que vocês vão fazer esses cálculos aqui. Porque tudo está automatizado. Você vê, nessa planilha eu ranquei lá do programa lá do que ele tem um banco de dados, né? Aí geralmente a gente paga anual, né? A atualização. Aí vamos supor, igual quando saiu a Enel e entrou a Equatorial, né? Aí teve uma atualização, né? E essa atualização foi bem depois, foi uns 6 meses depois que a Equatorial já tinha assumido, né, o comando aí do que era da Enel, né? Aí sempre é assim, que aí eles mudam, né? Inclusive a norma que eu vou sempre usar aqui com vocês da Equatorial, ela é bastante diferente do que o que a Enel usava. Na verdade, a Enel, né? Eu acredito que ela foi esperta. Ela usava praticamente as mesmas normas da Celg, né? Ela só tirou o nome Celg e colocou lá Enel, né? E aí já a Equatorial não, a Equatorial deu uma mudada assim drástica. Inclusive saiu algumas, tem uma tarefa, a gente já fez, né? Que a gente fez lá em instalação predial, não sei se você lembra, que era um laudo, né? Aquele laudo, se ele fosse feito hoje, um que eu mostrei para vocês, né? Que era um laudo para dizer se o ar-condicionado lá da cliente estava compatível. Eu acho que eu lembro que eu mostrei isso para vocês. Aí hoje ele já não valeria, porque ele está na revisão 9, se não me falha a memória, e aquele laudo eu fiz quando era na revisão 7. Então já hoje, hoje aquela cliente ela não usaria mais ela não seria mais permitida ela utilizar o ar-condicionado. Se eu não me engano, acho que era de 28 mil BTU, ou era 16 mil, 18 mil BTU.
E eu também acho que 18 mil BTU para um quarto pequeno, né? Mas é aquela história, né? O cliente quer, e se é possível, né? Você pega e faz, né? Mas era a. Ó, 9 mil BTU já tá, ó, beleza. Aí eu falei, moça, essa mulher vai fazer o quê? Vai congelar sorvete dentro do quarto, né? Mas aí, né, é aquela questão, né? O cliente pergunta se é possível. Você faz os cálculos, não é possível. Aí você fala, ó, você poderia ter colocado um ar menor aqui, né? Mas aí não aceitou, não. Queria aquele ar, e se fosse hoje, ela já teria que comprar um ar com uma potência menor. Beleza, gente. Vou parar a gravação aqui, tá? Logo mais vai estar disponível para vocês, tá? Fiquem com Deus.